Boas-vindas ao primeiro programa da segunda temporada do Prosa Acadêmica. E como não poderia deixar de ser, no mês das mulheres, nós estamos aqui com um time de super peso para falar um pouco sobre as mulheres na sociedade nos dias atuais. Doutora Janete Vaz, cofundadora do SEIB Medicina Diagnóstica, e a doutora Sandra Mello, delegada-chefe da Delegacia de Atendimento Especial à Mulher, a nossa DEAN. O papo vai ser muito bacana. Boas-vindas, meninas, ao Prosa Acadêmica. Agradeço a disposição de vocês para a gente conversar um pouco sobre esse tema. E aí eu queria falar um pouquinho, começando o nosso bate-papo, sobre um tema que as pessoas estão discutindo bastante. Doutora Janete, você que preside Mulheres do Brasil aqui no Distrito Federal, o que é sororidade? O Mulheres do Brasil, no Brasil, que eu faço parte das primeiras 40 mulheres que iniciaram o projeto. E primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente fica super feliz, porque gera oportunidade de discutir um tema que é o momento nosso, né? O momento onde a mulher, de fato, está despontando para ser protagonista da sua própria história, e isso é muito importante quando gera uma oportunidade de você inspirar, de você falar, de você ajudar. E sororidade é isso, é você ajudando outras mulheres. Soror vem de irmãs, né? Um termo que nasceu exatamente pelo prefixo soror, de irmãs ajudando outras irmãs. Então eu acho que esse é o verdadeiro sentido. E o Grupo Mulheres do Brasil nasceu com este instinto de parar de olhar só para nós mesmas e passar a olhar para outras mulheres para que elas possam também receber luz, receber oportunidades, ela possa se inspirar e que ela possa, a partir daí, construir a sua própria história, né? Que ela tenha coragem, fé, determinação para fazer a sua própria história, fazer a diferença na sua vida. Eu acho que o que muitas vezes também pode impedir esse crescimento e esse protagonismo da mulher são os incidentes de violência, né? A doutora Sandra, nosso primeiro programa, inclusive, foi sobre feminicídio, mas a gente sabe que feminicídio é a última instância dos atos de violência. Quais são as outras formas de violência? Não são necessariamente físicas, né? Tem outras formas e que talvez a sororidade possa ajudar aí as mulheres nesse momento de reconhecimento? Bom, estou muito feliz de estar aqui ao lado, né, dessa mulher maravilhosa que é a doutora Janete, e agradeço bastante o convite. Falar de violência contra a mulher, principalmente no Brasil, é a gente se reportar a nossa história mesmo, né? Uma história de muitas opressões, uma história de vivências de subordinações, né? De sexismo, e a sororidade é um tema que se faz muito presente, porque é só o caminhar juntas, né? Eu gosto muito de ver esse tema da sororidade como um caminhar juntas, realmente se fortalecendo, e é isso que a gente precisa para esse embate, porque é uma violência que não se combate, né? Como o tráfico, como o roubo. Nessas violências é natural que as vítimas elas estejam muito certas de que os agressores sejam alcançados. E na violência contra a mulher, e que é em grande peso perpetrada por pessoas que lhes são muito próximas, justamente como um movimento de resistência a essa nossa mudança, né? Às nossas conquistas, essa violência ela vem disso. É de uma resistência da gente em ser respeitadas em todos os nossos espaços. Será que isso justifica o número vertiginoso do crescimento dos registros de violência contra a mulher? Porque parece que a gente está vivendo uma terceira onda do feminismo. É verdade. Talvez isso gere maiores confrontos. É verdade. No mundo, as estudiosas, principalmente, têm demonstrado que esse agravamento da violência contra a mulher decorre, sim, de um movimento de resistência dos homens que não querem perder o privilégio, né, de continuar comandando a sociedade de um modo geral. Então, é um momento para que a sororidade se faça muito presente e a gente não recue na nossa caminhada. Importante que as mulheres ajudem e apoiem umas às outras no momento de denúncia, no momento de
de apoio, então a sororidade pode ser importante nesse sentido também. Doutora Sandra, você tem uma vivência enorme nessa questão da violência contra a mulher, e aí a violência não é só física, ela tem outras formas, que pode ser psicológica, patrimonial. Sim, geralmente ela começa com episódios de violências psicológicas e morais, né? A psicológica é aquela violência que afronta, né, a autoconfiança da mulher, a autoestima, o empoderamento que a gente fala, né, da gente se sentir capaz. Então, geralmente vem por atitudes como você não é nada, você não vai sair disso, você não dá conta, você é limitada. E isso vem acompanhado com as ofensas morais, né, que desconstituem você como pessoa, né? Te rotula e sempre rotulando para menos, para baixo. Então, as primeiras manifestações de violência que se verifica contra a mulher, não só na esfera privada, mas também na esfera pública, são essas desqualificações, que isso afeta a nossa capacidade de reação e geralmente pode e vem acompanhada, vem numa escala ascendente de outras violências, como a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, que é um tipo de violência de subjugação. O homem violenta sexualmente, desrespeita uma mulher sexualmente, porque ele quer deixar bem claro que ele é o ser dominante, ele quer subjugá-la à sua vontade. É muito, muito sério. E aí o que acontece muitas vezes é que as mulheres procuram no empreendedorismo a oportunidade de serem autônomas, de serem protagonistas de sua carreira, mas me parece que também nesse viés elas encontram algumas dificuldades que nem todos os homens encontram. É verdade, doutora Janete? Existe uma inquietude hoje, né? Na verdade, existe uma inquietude das mulheres em busca dessas mudanças, né? E isso é muito bom, né? Eu acho que a busca da felicidade ela é muito importante. Então, uma mulher que está sofrendo, ela fica retraída, ela fica deprimida, ela fica doente. Mas ela não pode ficar quieta, ela precisa de ter atitude. Então, essa inquietude que eu falo é ela que vai trazer a mudança da pessoa. Enquanto ela aceitar e ficar submissa, aceitando violência, não só a violência doméstica, a violência física, mas principalmente a violência moral, onde ela realmente vai para o chão muitas vezes, ela precisa querer levantar, ela precisa de tomar atitude, ela precisa de buscar os órgãos que vão ajudá-la, ela precisa de ir atrás, ela precisa de ir atrás da felicidade dela. Então, eu acho que o empreendedorismo é a primeira coisa que ela precisa de buscar. Educação, né? Eu parto do princípio que o primeiro passo dela é buscar a educação para que ela possa ter condições de trabalhar, de buscar e de cuidar da sua própria vida, porque muitas vezes a mulher fica em casa sofrendo porque ela não tem condições de colocar comida na boca dos filhos e ela aceita um estado de violência por esta falta que ela tem. E ela só vai vencer isso se for com muita atitude. Eu falo que a minha avó é de 1913, né? Minha avó, ela casou aos 13 anos de idade, ela ficou sem pai e mãe, desde pequena, criada por tios. Casou aos 18, ficou viúva, casou aos 13, ficou viúva aos 18, mãe de 2 filhos, grávida do 3º filho. Eu vim desta geração da minha avó, que trabalhou o tempo todo, que buscou vender. Minha avó vendeu Avon até 80 anos de idade, quando ela caiu, quebrou a perna, ainda durou 9 anos ali. Mas ela era empreendedora, ela dava os maiores presentes de casamento para nós, de tanto que ela era boa vendedora. Nossa, então, olha assim, só. foi uma mulher de um tempo que está lá atrás, que inspirou todas as netas. 100% das netas e netos têm diploma de curso superior e 100% das netas trabalhamos. Inspirados em uma mulher empreendedora. Depois eu falo da minha mãe também, que apesar de ser muito tímida, mudou da fazenda para a cidade para a continuidade dos meus estudos. Atitude. Se a minha mãe não tivesse tido a atitude de dar para mim, porque os irmãos mais velhos poderiam locomover mais fácil. Se a minha mãe não tivesse dado essa oportunidade para eu poder estudar, eu ficaria igual ela ali, né? Mamãe e o papai.
O papai é o meu guru, meu exemplo de empreendedor, um homem com 2º ano primário, autodidata, que foi uma pessoa que me ensinou tudo e hoje muitos dos exemplos que a gente tem no SEIB eu aprendi com meu pai. E a minha mãe foi a atitude de ir adiante, os 6 filhos, todo mundo fazia tudo, homens e mulheres, né? Todo mundo trabalhava. E isso é que eu acho que é importante, é você ver a oportunidade, é você como mulher não ter medo de ir à frente, é você buscar o que fazer, vai vender alguma coisa, onde estão seus talentos, o que você pode fazer, né? Não fique desanimada, não tenha medo de ir adiante e buscar a sua felicidade. E a gente sabe que, sim, em algum momento dessa busca por autonomia, por protagonismo, a mulher encontrar algum mecanismo dentro da sociedade ou na sua família que tente impedi-la, ela pode procurar a Delegacia da Mulher. Deve procurar, mas não só a Delegacia da Mulher. Hoje a gente aposta muito no enfrentamento à violência, né, doutora Janete? Justamente por um conjunto de auxílio, de ajuda que vem principalmente fora das instituições policiais, fora do Estado. Por exemplo, para nós da Delegacia da Mulher, é o exemplo do Mulheres do Brasil, um movimento nacional e já internacional que tem buscado esse fortalecimento das mulheres, porque uma mulher que está insegura, que não sabe que rumo tomar de sua vida, não é muito fácil para ela ir diretamente a uma delegacia. Mas quando ela se encontra num evento, né, que nós promovemos, eu falo com muito orgulho que eu também pertenço a esse grupo, porque é fantástico, são muitas possibilidades que a gente verifica. Então, a mulher, ela pode tanto procurar a Delegacia da Mulher, porque lá também nós estamos prontos para auxiliá-la com orientações, porque às vezes ela não está pronta para uma denúncia, mas esses movimentos de mulheres, esses coletivos de mulheres, assim como a Rede de Saúde do Distrito Federal, ela tem um programa muito interessante, que é a Rede PAV, que acolhe mulheres também, meninas e crianças em situação de violência, com um trabalho de orientação, de acompanhamento, os próprios centros especializados da mulher. É pensar que existe possibilidade, mas como bem disse a doutora Janete, é preciso ter atitude para mudar uma realidade, até a realidade da vivência numa relação abusiva. Sem a atitude dessa mulher, nada vai acontecer. Procurar aí as redes de apoio para que possam se inspirar, para que possam abrir as possibilidades. Só falando um pouquinho do Grupo Mulheres do Brasil, nós começamos 40 mulheres, hoje nós somos 36 mil mulheres no Brasil e no mundo, igual você falou. E o bacana é que nós temos os nossos inegociáveis, né? Nós somos suprapartidárias, não queremos inventar a roda, nós nos engajamos em projetos pré-existentes, não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Então, nós temos esse combinado que fez com que o grupo tivesse tanta credibilidade, respeitando a ideologia de todas as pessoas. Somos formadas por mulheres de diversas funções, de diversas experiências, que fazemos com que possamos ter um planejamento que qualquer mulher que veja no grupo, ela pode ali se inspirar e poder ajudar a transformar a vida de outras mulheres e se inspirar, porque eu falo que a primeira atitude do grupo, nós temos algumas mantras, né? O primeiro somos voluntárias todas. O segundo é que nós nos dividimos em comitês. Comitê de Violência contra a Mulher, Comitê de Educação, de Saúde, de Empreendedorismo, de Políticas Públicas, os comitês transversais e os comitês de ação que vai, de fato, acontecer. De equidade é o mais novo agora, de equidade que entra igualdade racial, que entra refugiados. Nós estamos dividindo em grupos e assim nós podemos trabalhar com um dinamismo maior, atingindo vários projetos que a gente pode alcançar qualquer mulher em qualquer fase que ela esteja, ou para trabalhar conosco, ou para ajudar outras mulheres a saírem da sua zona de desconforto, de sofrimento e buscar
uma direção, uma inspiração e ajuda mesmo para que ela possa ser feliz. Essa sua envergadura, essa sua aproximação com esses grupos de apoio e a própria cultura do Laboratório SEIB, né, que é reconhecido de mulheres, como uma empresa que tem as melhores práticas de recursos humanos, Great Place to Work, e em diversas revistas o SEIB aparece sempre como uma empresa pioneira. Você acha que o seu ser mulher impactou nessa cultura do SEIB, dessa aproximação, do cuidado com seus colaboradores, seus clientes? Então, eu nem percebia. Para falar a verdade, como eu contei, eu nunca percebi que existia dificuldade das mulheres, porque eu nunca tive nenhuma dificuldade. Agora, e também o fato de ter 77% de mulheres foi porque a saúde, normalmente, quando você busca atendimento, a maioria que ia chegando eram mulheres mesmo. E nós nunca vimos dificuldade de mulher em inovação, em tecnologia, em gestão. Nós vimos competência, né? Então, nós enxergamos que a mulher era mais ágil, que a mulher sabia olhar a família, ela sabia trabalhar vários pilares ao mesmo tempo, mas foi tudo um processo muito natural. Quando nós trouxemos essa visão de que se deu certo para nós, por que não pode dar certo para todas as outras mulheres, foi que nós abraçamos esses projetos, levando a nossa experiência de que é possível sim, a nossa experiência mesmo. Eu cheguei a procurar psicólogo para saber se os meus filhos iriam mais tarde sentir minha ausência, cobrar a falta da mãe. E o que o psicólogo falou, era um casal de psicólogos, e eles falaram que meus filhos teriam orgulho de mim e que eu iria trazer para eles era muito maior do que muitas mães, com muito mais impacto do que muitas mães que não trabalham para cuidar dos filhos, e o meu pouco tempo ele era muito mais rico. Então foi com isso aí, e eu nunca tive problema. Então essas foram as experiências que a gente passou e que a gente passa. Fiz 75 palestras no ano de 2019, falando exatamente sobre isso aí, né? O sucesso do SEIB, o sucesso do crescimento, mas principalmente gestão feminina, liderança feminina. É muito importante, que é bem recorrente entre as mulheres. Nossa, se eu for me dedicar à minha carreira, será que minha família, os meus filhos vão sentir falta? Sandra, eu imagino que essa também seja uma vivência sua, porque o seu trabalho lhe exige muita dedicação e algumas particularidades. Como é que foi a sua história de dedicação à Delegacia da Mulher? Como é que foi? Seu trabalho é nacionalmente e internacionalmente reconhecido. Pois é. Eu venho também de uma família de uma mulher muito forte, também uma mineira. E assim, minha mãe, eu fui uma filha temporona, né? Mas a minha mãe sempre esteve à frente do seu tempo, porque ela também casou muito jovem, e ela dizia, olha, eu desejo para você uma outra realidade, eu quero que você tenha uma outra realidade. Meu pai brincava comigo, você estude, se aperfeiçoe para você nunca depender de homem nenhum, nem de mim. Ele brincava nesse sentido. Então, assim, eu fui criada muito sem culpas, né? Porque mamãe também trabalhou, mamãe também buscou, né? Ter uma vida diferente daquela que era desenhada para as mulheres do tempo dela. E eu também me reconheço muito na fala da doutora Janete. Também sou mãe de 2 filhas, tenho já uma formada, já advogada, também soube traçar o caminho dela muito cedo. Então, eu acho que, eu costumo dizer para as minhas filhas, e também tenho um marido que é uma pessoa muito parceira, eu acho que isso é importante, mas é interessante como é a gente que coloca, de certa forma, as cartas na mesa. A gente tem que saber o que a gente quer, é a atitude novamente, saber o que a gente quer e saber se colocar diante da vida, diante do mundo. Isso torna as coisas mais fáceis até para um relacionamento afetivo, para o casamento, para a maternidade. Então, assim, eu também viajei, eu também me aperfeiçoei, e o fato de ter minha família nunca foi problema. Eu sempre privilegiei a qualidade, a quantidade. E uma coisa que eu digo a todo mundo que me faz essa pergunta é que quando a gente está realizado, quando a gente está muito feliz
com a nossa existência, com a nossa vida, tudo ao nosso redor se aperfeiçoa. Então, não há dificuldades, porque os filhos vão crescendo e vão olhando que a gente é muito atuante e eles vão se espelhando. E então, assim, o meu olhar para a minha família, principalmente para as minhas duas filhas, que são mulheres, é fazê-las meninas fortes para a vida, para o mundo, como eu fui talhada, assim. As dificuldades a gente vai enfrentando, é óbvio que você tocar uma carreira que ela é predominantemente masculina, como é a carreira policial, essa sim não é tão fácil, nós sermos mulheres nesse espaço de poder masculino, mas já são 24 anos como delegada de polícia, trouxe mais 10 anos da advocacia, então são 30 e tantos anos já do saber, do aprender se colocar diante dessas situações e a gente vai levando sem sofrimentos, mas com aquela energia, com aquela alegria de fazer. Eu acho que isso aqui me move. Nossa, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. O nosso Prosa é um programa de muito prestígio por recebê-las, porque eu sei que vocês têm uma super agenda, estão super ocupadas e fizeram um esforço para estar aqui conversando e trazendo essas vozes de inspiração para quem está nos assistindo. Então, eu queria que vocês fizessem as últimas palavras, deixassem uma dica, uma mensagem para esse mês das mulheres de reflexão, de inspiração, para quem está nos assistindo agora, que os maridos, os companheiros também entendam que esse é um projeto não só da mulher, mas um projeto da família, da sociedade. Bom, a Madre Teresa de Calcutá diz que onde há vontade, há caminhos, né? Então, baseado nisso, o que a gente deixa é isso, que busque o seu caminho, busque a sua felicidade, busque trilhar por lugares que vão chegar a um objetivo. Mas para isso também, eu não posso deixar de falar, busque conhecimento, você querer é importante, mas você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar força muitas vezes em outras pessoas, crie uma rede de relacionamento que vá te ajudando no passo a passo, na sua trajetória. Não tenha medo de ir adiante, de dar um passo a mais, porque lá na frente você vai dar conta de pisar e vai achar um caminho com mais flores, um jardim melhor do que muitas vezes os espinhos que você está vivendo hoje. Então, o meu desejo é esse, que você tenha coragem, não tenha medo, né? O Oscar Motomura fala que coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo. Então não tenha medo, vá adiante e seja feliz. Sandra? Bom, eu quero agradecer suas palavras, que muito me honram. Dizer que esses momentos são felizes para a gente também, porque a gente tem uma oportunidade para refletir, né? Porque a gente vai... Todo dia são os compromissos, são as nossas responsabilidades e esses momentos nos permitem reflexões, né? Eu acho assim que a minha mensagem, principalmente como delegada que sou, é lembrar as pessoas que a gente não pode depositar o bem-estar de uma sociedade no Estado, na polícia, né? Que a gente precisa, isso é uma construção social. Essa violência ela é resultado de valores, de paradigmas que foram estabelecidos, agregados ao nosso viver. A gente pode mudar e deve mudar isso, né? Então a gente tem que pensar, procurar o diálogo. Eu acho que está faltando muito o dialogar, até mesmo no seio familiar. A gente precisa conversar mais. O fato de nós termos uma vida atribulada, hoje as redes sociais elas proporcionam um dinamismo muito grande, né, do existir, mas a gente não pode perder a oportunidade de estar conversando, de estar dialogando, de estar externando os nossos sentimentos aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos familiares. A gente tem que também falar do que a gente sente, do que nos incomoda. Eu costumo dizer que a vida não pode ser aquele tacho que a gente vai deixando criar um lodo, né?
porque chega uma hora que aquilo não sai mais. E eu vejo muito isso na minha realidade profissional. As pessoas estão perdendo a capacidade, elas convivem, elas escolhem seus amores e elas perdem por algum motivo a capacidade de conversar. E é isso que está trazendo essa violência numa escala em dominó, não é? Não só a violência intrafamiliar, mas essa intolerância. Eu acho que a gente tem um país muito lindo, a gente tem um país que a gente não tem catástrofes praticamente, né, naturais. É um país rico onde fruta dá na rua, né? Eu tive a oportunidade de estar no Japão para uma experiência de aperfeiçoamento profissional e a gente fica vendo como aquele povo, eles têm uma dificuldade, né, nesse sentido, eles convivem com tantas tragédias naturais, com a dificuldade do cultivo, né, não tem tanta terra, e a gente é um país rico, então a gente precisa mudar essa realidade. Eu acredito muito nisso, e eu sempre que eu tenho oportunidade de estar com pessoas até mais jovens, eu sempre coloco essa questão, que a gente pode. Eu acho que a gente tem um poder transformador, é que a gente não se dá a oportunidade para isso. Pois é com esse clima de força, inspiração e esperança que nós encerramos o nosso Prosa Acadêmica, mas eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!